Não Tá sei se sem vai estar. microfone. Ah, não deve estar ouvindo. Eu tenho o de janeiro que eu fiz no Brasil. Ah, pode ser interessante. A gente podia fazer uma análise aí, Henrique, só para discutir sobre o exame dela no final. Pode ser. Podia, se ela mandar. É, porque daí aproveita que tá só ela aí, a gente já faz a análise do exame dela, só pra gente ver o que que a gente tem Sim. aí de ideia. Porque você não me passou para mim ele. Eu fiz a sua dieta sem a base dele. Apesar também de que ele já perdeu muita validade, né? Mas a Faz quanto título de tempo? conhecimento. É, a Então, título eu de fui, conhecimento. eu fui numa consulta com a Priscila Almo, sabe? A Sim, sim. Priscila. Sim, sim. E ela analisou tudo e daí ela que me passou as vitaminas para suplementar. É, mas o exame já perdeu um pouco da validade, porque, cara, 2 meses depois ali já tá tudo diferente. E ainda mais que É, você fazia dieta e tal, mudou a tua alimentação, mudou um pouco, né? Tomou vitaminas. Mas Não, é tava muito bom, interessante. na verdade. É. Se quiser, manda pro Henrique, porque ele tá com o computador, aí você manda no WhatsApp, e aí Ah, eu vou depois no mandar. final a gente abre, porque para mim é interessante. O Henrique sabe muito mais assim que eu, sabe? Ele estuda pra caramba essa parada e pode contribuir aí para você e para mim. Então é interessante a gente só dar uma sim. folhada assim rápido para entender como é que Tá funciona. bom. Vou deixar achar que eu já te mando aqui, Henrique. Tá bem. Deixa eu ver. Se a gente já começa, então. Nem Hum, sabia que meu tablet recebia informação do Zoom. Só para inteirar ali a Denise, nós estávamos falando sobre análise de exame laboratorial, porque o Henrique trabalha com uma vertente diferente da nutrição. Ele trabalha com a parte de nutrição focada na área capilar, assim, né? Porque a esposa dele tem um salão, então eles fazem uns trabalhos em parceria para meninas que têm queda de cabelo, problema de alopecia e tudo mais. Então é Aham. um trabalho bem diferente, assim. Não sei se Ah, você com trabalho isso. mais nessa parte estética, realmente, né? A minha especialização, uma delas é na nutrição e estética, ou seja, eu fui estudar como melhorar resultados em questão de controle de pele, acne, ah, todas as doenças voltadas à queda de cabelo, à endometriose, SOP, ou seja, tudo que pode influenciar esteticamente, né, através da nutrição e através de controle e correção com fitoterapia, compostos bioativos, fitoquímicos. Você já sofreu com queda de cabelo? Teve algum problema já, Denise? Não, Tá, mas então com não seria, espinha, com a minha pele, que é o meu alvo agora, que eu tô em tratamento faz um tempo já. É. tá, não seria uma boa cobaia para nós, então, porque ela não teve problema de queda de cabelo, mas ela relatou aí espinha e a gente ainda não identificou na dieta dela se é o problema relacionado ao carboidrato ou à gordura. Qual que Ou a ferra com ela? proteína. Vou te falar que tem mais chance de Então, ser a proteína. tá, porque ela já falou do whey, né? Já, Entendeu? Ela whey. tinha Ó, colocado no não grupo. necessariamente o whey, qualquer estimulador de IGF-1 vai aumentar a produção de sebo na pele. Né? O sebo é codependente do fator de crescimento semelhante à insulina. Eles Mas competem a pelo mesmo proteína, receptor. mas a proteína é associada à gordura, não? A proteína limpa, por exemplo, Não do peixe. necessariamente, não, porque a leucina é um sinalizador de IGF-1. É o Tá, aminoácido essencial que ativa a IGF-1. E se ele ativa a IGF-1, ativa a cascata de sinalização para aumento de sebo, se ela for tá, uma pessoa que tem receptor muito sensível. tá, Né? entendi. Então, mas pode vir da gordura, pode vir da relação ômega 3 e ômega 6 no consumo alimentar dela. Se ela já vem, às vezes, de um histórico de metabolização de alimentos que tem uma característica mais pró-inflamatória em excesso, né? Porque o ômega 6 é bom na quantidade certa. E a razão de ômega 3 com ômega 6 tem que estar mais equilibrado do que só suplementar com ômega 3. Então, ela diminuir o consumo de gordura saturada, trans, alimentos que são pró-inflamatórios e aumentar o consumo de gorduras poliinsaturadas também vai melhorar a sensibilização. Aí Entendi, vai diminuir isso também. entendi. Bom, dá sequência Bora aí depois. lá, vamos lá então. Vamos lá, Hum? treino. Depois a gente fala de dieta, então, tá? Tá, Não teve muita gente que me mandou as fotos, o pessoal é meio tímido. Tirando a é, Denise, que me mandou no offline, e eu conversei com ela, boa. a gente vai trabalhar hoje, praticamente eu vou dar ideias de como vocês devem levar em consideração a construção de um treino. Na última aula a gente falou das variáveis de treinamento, do que é importante, é, como assim, como montar o treino, que eu expliquei na aula passada, que deve ter de prioridade. Hoje, vocês vão ver nessa aula
como eu vou montar o meu segundo treino, ou seja, já passamos mais um degrau, vamos para outra fase. Ou seja, você já tem o teu treino, você já entendeu o teu treino, ok. Passou a minha periodização de 6 a 8 semanas de bloco, que era a periodização programada, eu tenho que montar uma nova estratégia. E o que eu tenho que levar em consideração quando eu vou montar minha nova estratégia vai refletir diretamente se você vai ganhar alguma coisa ou você vai regredir, tá? E aqui é que mora o perigo. A grande maioria das pessoas erra gigantescamente na hora de reatualização da programação de treino, da periodização, tá? Que acaba subestimando ou superestimando a capacidade de treino ou esquece de analisar o passado dela mesma ou o teu coach, preparador, não está nem aí para o que você fazia e prescreve um treino sem levar em consideração o teu histórico de treino, tá? E aí mora o perigo. Ó, treino. O que deve ser levado em consideração na hora de fazer um treino? Volume anterior, tá? Principalmente, sempre, quando você for pensar, ok, está na hora de mudar o meu treino. O que que eu tenho que levar? Eu sempre falo, escolher sua estratégia futura deverá levar sempre como base o seu passado. Isso é quase uma frase filosófica de vida, né? Você pensar no seu futuro, você também tem que considerar o seu passado, o seu histórico, o que você carrega de conhecimento, o que você carrega de bagagem. Para o treino, é a mesma coisa. Quando eu vou montar o meu treino, eu tenho que pensar, ok, o que que eu estava fazendo? Ah, era mais musculação. Ok. Estava fazendo mais aeróbio. O que que eu quero agora para minha fase? Quero continuar buscando hipertrofia ou quero buscar melhora cardiorrespiratória? Ah, definir. Não, quero continuar trabalhando com hipertrofia. Ótimo. Já temos um objetivo que se mantém. Baseado no objetivo que se mantém, eu vou ter que fazer um recordatório. Como estava acontecendo o meu treino? Qual era o volume de séries, quantas repetições, qual era o tempo de descanso, qual era a cadência que eu estava utilizando. Identifiquei isso, você vai começar, você tem tudo apontado lá, bonitinho na caderneta, agora você vai começar a buscar um ponto de referência para desenvolver, acima do que você já tinha solidificado de resultado e de trabalho. Tá? E eu trouxe um trabalho aqui para vocês, só para exemplificar o quão importante é você levar em consideração o histórico seu e individualizar principalmente, tá? Que é o que às vezes não acontece. Ah, você vai lá e pede um atendimento para um coach, e o cara vai lá e pega o seu treino, assim, mal te pergunta, o que que você quer? Ah, quero emagrecer. Tá bem, tá aqui o teu treino para emagrecer. Mas ele não sabia o que que você estava fazendo de anterior, né? Estava fazendo musculação, quantas séries, quantas repetições, ele simplesmente te entrega um treino. E esse estudo aqui que eles fizeram, tá? É da equipe do Brasil, diga-se de passagem, o professor Cleiton Libart é um dos caras que mais pesquisa treinamento de força e hipertrofia, junto com uma cambada de galera que é muito boa. E eles foram fazer o quê? Olha a sacada desses caras. Eles pegaram, se eu não me engano, foi 16 pessoas e colocaram para fazer um treino. Só que um lado da perna daquelas pessoas, eles equalizaram o volume de treino baseado no histórico. Ou seja, se aquele pessoal fazia lá uma média, né, estavam fazendo um treino com 20 séries para a perna, o que que eles fizeram? Esse lado direito da perna subiu só 20% do volume de trabalho anterior. Ou seja, se eles faziam 20 séries, subiu para 22, 23 séries, né? O outro grupo, a outra perna desses mesmos indivíduos, por que que é interessante? Porque é o mesmo indivíduo comparado contra ele mesmo. Não dá para você dizer, ah, mas esse cara é mais treinado, esse cara tem uma dieta diferente, esse dormia mais, esse dormia menos, esse estava hormonizado, esse não estava. Não, você está comparando uma perna do mesmo indivíduo contra a outra perna. Só que a perna direita era equalizado o volume e ajustado um acréscimo de 20%, e a outra não. A outra perna, simplesmente eles jogavam um volume para cima ou para baixo para ver o que acontecia. E o que que aconteceu? Perceba, as bolinhas brancas refletem o lado que não foi, o lado que não foi equalizado. E aqui é o lado que foi respeitado o volume anterior, mais 20%. Perceba que o mesmo indivíduo aqui,
não foi individualizado. No lado da perna individualizada, hipertrofiou mais. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui, quando foi equalizado e respeitado o volume, ele teve muita hipertrofia. Em contrapartida, a outra perna dele, lá embaixo, não hipertrofiou quase nada. Vocês percebam que a grande maioria das pessoas que teve o lado não controlado com o histórico teve menor ganho comparado à perna que respeitou o volume anterior e só acrescentaram 20% do volume a mais. Tá? O volume Então, tu fala repetição ou carga? séries e repetições. Tá? Então, eles aumentaram ali. Se os caras faziam 3 séries na cadeira extensora, passaram para 4 séries. Tá? Então, não subiu muito o que era o volume de treino. Tá? Volume é sempre número de séries e repetições. A carga já é a intensidade. Tá. Então, aqui eles respeitaram o volume. Então, se o cara antigamente fazia 5 séries, subiu só mais uma série. E na outra perna, eles baixaram para 4 séries ou subiram para 8 séries. Ou seja, extrapolou mais de 20% para mais ou para menos em alguns grupos. Tá? Então, algumas pessoas eles colocaram a menos, bem a menos do que 20%. E outros eles colocaram muito a mais do que 20%. Ou seja, pô, você vai pensar, se o cara fez mais volume, hipertrofiou mais. Não. Ao contrário, os caras que fizeram mais volume do que era já o passado deles, sobressaindo 20%, perderam densidade muscular. Tá? Por quê? Excesso de dano. Quanto mais dano você causa no tecido muscular, se esse dano não tem tempo suficiente para ser reparado, você gasta muito substrato e muita energia para tentar simplesmente sustentar a manutenção do tecido. Ou seja, você quebra e só consegue tampar o suficiente do tecido para que ele tenha funcionalidade. Você não sobressai, não gera mais hipertrofia sobre hipertrofia para que ele aumente a área de secção transversa e a área transversal. Então, o volume errado, seja, subestimando, você colocar muito a menos do que aquela pessoa já trabalhava, ou você colocar muito acima, é deletério. Tá? Ambos os extremos vão ser prejudiciais para o resultado final. Aí entra a questão. Como é que eu tenho que, então, identificar para que eu sei que estou colocando o volume correto? É ter controle do seu treino, ter os apontamentos. Anota, tem uma caderneta, tem um aplicativo onde você coloca os seus treinos, vá anotando as progressões de séries, o volume de repetições, a intensidade. Tá? Tenha um histórico do treino, porque ele vai ser fundamental quando você for modificar a estratégia do seu treino. Você vai ter que buscar ele, vai ter que reviver o que você tem feito e, em cima disso, reestruturar um novo plano, sem diminuir demais o volume que você já vinha ou sobressair demais e causar muito dano, causar muito estresse ao ponto de você não conseguir sustentar o tecido sendo recuperado. Tá? Isso é base. Tem que estar bem claro para vocês na hora que vocês forem modificar a estratégia de treino. O que eu trouxe aqui? Ver se não te deu passar. Dúvida? Tranquilo? Entenderam isso aqui? Que é isso Entendi. aqui? É a base da nossa conversa agora, que eu vou mostrar para vocês de exemplos de treino, tá? Vocês vão ver, essa aula não vai ser muito demorada, mas ela vai clarear muita ideia do que a gente falou na última aula, tá? Se ficou claro, vocês têm que respeitar o volume, seja na corrida. Se eu corria 15 quilômetros todo dia, eu não vou começar a correr 30 agora na minha nova periodização. Eu vou correr 20. Eu vou subir, vou respeitar um volume de subida, de incremento. Se eu fazia 20 séries semanais para peito, eu vou passar para 23, no máximo Mas vai 25. chegar um dia que você vai alcançar o limite máximo de tempo. Por exemplo, Exato, bateu 2 horas de treino. Nunca vi ninguém passar de 2 horas. exato. Tanto Aí essa é você uma aumenta das a carga, em é, vez de dar uma intensidade ao invés de tempo. na verdade, ó, essa é a discussão pessoal, né? Porque hoje na literatura as pessoas falam que o pilar fundamental para a hipertrofia é volume, ou seja, quanto mais séries, quanto mais repetições você faz no teu treino, maior a chance de você ganhar massa muscular. Só que existe sempre um teto na tua periodização. Você chegou a 20 séries,
você para de responder. Ah, aumentei mais 3 séries, comecei a responder de novo. Aumentei mais 3 séries, comecei a responder de novo. Estagnou, aumentei mais 3. Só que exatamente, vai cair um ponto em que você não consegue mais aumentar, porque o teu treino vai ter 24 horas. Você vai ficar 2 dias treinando de tanto volume, ou seja, isso não se sustenta. E os próprios estudos mostram que até o estudo maior volume hoje já publicado é um estudo do Brad Schoenfeld, que tem 45 séries por grupo muscular. É o maior estudo com volume feito na literatura. E ali eles mostraram, depois de 35 séries pelo mesmo grupo muscular, não houve diferença. Ou seja, os caras que chegaram a 30, 35 tiveram o mesmo volume, mesma hipertrofia dos caras que chegaram a 45 séries. Ou seja, existe um limite teto de até onde você consegue gerar hipertrofia através do volume. Depois disso, você começa a massacrar demais o tecido muscular e você entra dentro do conceito que a gente chama de conceito de séries desperdiçadas, que é você está só batendo carne, você está só mexendo o peso para o alto, você não está mais dando estímulo. O músculo está tão fadigado que ele já não consegue responder a fatores de sinalização para transcrição proteica. Mesmo que você esteja hormonizado, mesmo que você esteja comendo bem, existe um teto em que o volume é soberano. E aí, qual é a variável que eu vou utilizar para continuar mantendo o estímulo? É exatamente a manipulação das variáveis no treino. Ou seja, se eu fazia o sistema B7, um grupo muscular por dia, se eu modificar o padrão, eu modifico o padrão de estímulo. Tem um estudo que é bem interessante que eles fizeram exatamente com atletas de fisiculturismo, tá? Para dizer assim, pô, mas foi com pessoas normais? Não, foi com atletas de fisiculturismo nível profissional. O que eles fizeram? Os caras faziam um sistema B7 tradicional, um grupo muscular por dia. Que eles pegaram? Esses caras, ao invés de fazer peito todo dia, costas todo dia, bíceps e tríceps todo dia, perna todo dia, eles fizeram perna um dia, perna no outro dia, perna no outro dia, perna no outro dia. Costas nesse dia, costas na terça, costas na quarta, costas na quinta, costas na sexta. Mesma coisa, peito, ombro. Só que eles faziam 35 séries de peito num dia. Ao invés de fazer as 35 assim, eles jogaram essas séries fracionadas durante a semana. Então, ele fazia 5 séries hoje, 5 séries na terça, 5 séries na quarta, 5 na quinta, e assim ia. Os caras que fizeram esse modelo de treino durante uma fase de periodização, durante 6 a 8 semanas, começaram a ter respostas hipertróficas novamente, comparado ao grupo controle que se manteve no sistema Blitz, fazendo um grupo muscular por dia. Ou seja, entra naquela premissa. Quanto mais treinado, menos treinável você é, o melhor treino que você for fazer, é aquele que você nunca fez. Tá? Essa é a premissa. Quando você começou a estagnar realmente, 6, 8, 12 semanas, e você percebe que não há mais evolução, quem sabe é a hora de você mudar o padrão de treino que você estava fazendo. Experimentar um novo estímulo. E aí o teu corpo vai responder esse novo estímulo se adaptando novamente, que é aumentando a massa muscular, aumentando a força, utilizando mais gordura como substrato energético, né? Até mesmo no emagrecimento isso vai funcionar muito bem. Então, estagnou, mas é realmente estagnar. O cara ficou 8 semanas, 12 semanas fazendo um protocolo à risca, 5, 6 vezes na semana treinando, modifica o padrão, né? O melhor treino é aquele que você nunca fez. Ponto. Essa é a premissa básica. Então, isso que tem que ser levado em consideração. Por isso que existe periodização de treino. Você vai mudando a característica do seu treino conforme os blocos que foram estruturados durante o ano vão acontecendo. Vai ter um momento que você vai trabalhar mais força pura, vai ter um momento que você vai trabalhar mais resistência, vai ter um momento que você vai trabalhar mais voltado à hipertrofia diretamente, vai ter um momento que você vai jogar sistemas de intensificação, vai ter um momento que você vai jogar mais o trabalho tradicional de 10 a 12 séries, vai ser um dia em que você vai usar um treino mais metabólico, outro com mais densidade. Então, manipular as variáveis do treino dentro durante os blocos vai ser a base para que você tenha resultado, né? Ficou claro? Pô, ficou. Entendi. Ótimo. Entendi. Aqui, é um caso prático de um colega, tá? Ele me passou o treino dele
E a gente vai dissecar esse treino dele aqui. Eu vou falar os prós e contras, na minha opinião, tá? Eu não conheço o cara que fez o treino dele, então não faço juízo de valor se está 100% certo ou 100% errado. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, provavelmente quando ele vai assistir essa aula aqui, ele vai ficar um pouco triste, tá? E é um erro comum. Eu não estou dizendo que foi um erro proposital de quem prescreveu o treino para ele, porque quando eu dou formação, praticamente 85% dos meus alunos professores erram no mesmo erro que esse cara cometeu, né? E vocês vão entender isso comigo agora, para que vocês também não errem e não tenham problema. Principalmente a Denise, porque eu percebo que esse erro que ele cometeu gera uma influência negativa, principalmente nas mulheres, tá? Que são elas que sofrem mais com esse tipo de estratégia equivocada. Percebam aqui, ele tem treino A, B e C, tá? Ou seja, ele fazia 2 grupos musculares por dia. Esse aqui era o treino A. Um exercício aqui de supino, tá? Ele fez todos os exercícios conjugados, ou seja, você fazia um e já pulava para o outro. Fazia um, pulava para o outro. Fazia um, pulava para o outro e assim ia, tá? Aqui ele fez um exercício para peito, 4 séries, tá? Contem comigo. Segundo exercício para peito, 4 séries. Aqui, elevação frontal para o ombro, elevação lateral para o ombro na porção medial, aqui na porção frontal. Tríceps e mais um exercício para tríceps, tá? Ou seja, 4 séries, 4 séries, 8 séries no total para tríceps, uma série, 4 séries para ombro, porção medial, peitoral, mais 4 séries, porção subclavicular, aqui, porção subclavicular, aqui ele botou supino com halteres, mas isso aqui é uma barra. A imagem dele está errada. Eu E pensei, elevação, ali já ia dar um viés de confusão no aluno, tá? Mas se a gente for analisar, para peito tem 4, 8, 12 séries, tá? 12 séries para peito. 8 séries para deltoide medial, uma série para deltoide anterior e 8 séries para tríceps, tá? Isso aqui que eu estou fazendo é o que vocês têm que fazer quando vão montar um novo treino. Vocês vão olhar o treino de vocês, vão anotar quanto volume de séries, de repetições, as cargas, o tempo de descanso que acontecia. Aqui ele não me disponibilizou o tempo de descanso e nem a cadência que deveria ter sido passado. O treino B, aqui já começa outro problema. Um exercício para dorsal, 4 séries. Segundo exercício para dorsal, 4 séries. Terceiro exercício para dorsal, 4 séries. O outro aqui, um exercício para bíceps, 4 séries. Lá embaixo, terceiro exercício para dorsal, 4 séries. Quarto exercício, 4 séries. Bíceps, não, quinto exercício, armada, 4 séries. E bíceps, segundo exercício, 4 séries. Ou seja, tem um volume total de 8 séries para bíceps e temos 20 séries, né? 20 séries para dorsal. Já começa aqui a treta. 20 séries para dorsal e aqui para peitoral a gente tem 4, 8, 12. Tá? 12 séries. 1, 2, 3. Isso. Então, a gente tem 12 séries para peitoral e 20 séries para dorsal. Tá? Vamos ver por que pode ser que isso dê ruim. Pensando no treino C, membro inferior. E aqui é que saiu o maior erro. Tá? E é um erro comum. Perna. Primeiro exercício, 4 séries. Segundo exercício, é uma porcaria. Segunda série, 4 segundo exercício, 4 séries. Terceiro exercício, 4 séries. Quarto exercício, 4 séries.
Quinto exercício, quatro séries. Sexto exercício, 4 séries. E os abdominais. Bonitinhos são aqui, não consigo ver se eram 4 séries também. Perceba, uma coisa que ele fez que é muito boa. A gente não pode sentar o sarrafo e dizer que o cara fez uma coisa errada, mas ele fez uma estratégia muito boa pensando em emagrecimento. Isso aqui não é todo mundo que faz, tá? É uma estratégia bem inteligente e já boa argumentação na literatura, que é sai de exercícios livres de máquina, de cunho de musculação, faz um exercício aeróbico e aí volta para o exercício resistido, faz um aeróbico lá em cima, volta para o resistido e faz um aeróbico. Existe evidência na literatura que mostra que essa estratégia é mais eficiente para queima de gordura do que quando você faz toda a musculação, depois faz o aeróbico no final, tá? Tem estudos que analisaram isso. Faz musculação, 2 exercícios de musculação, corre na esteira, faz corrida, faz no remo, faz alguma coisa aeróbica, volta, faz musculação, volta, faz aeróbico. Aparentemente, teve um maior gasto energético, principalmente de gordura como substrato energético, tá? Então, foi uma Só não sacada vai fazer brilhante que ele hipertrofia, né? fez. Oi? Só não vai fazer hipertrofia, né? É que o objetivo pensando diretamente em perda de peso, né? Não Ah, é diretamente voltado à hipertrofia para ser um atleta de fisiculturismo, mas é pensando em perda de peso. Isso tem que ficar bem claro nessa estratégia de treino que ele fez. Ele quer perder peso, mas ao mesmo tempo quer manter e sustentar a massa muscular ou até mesmo ganhar. Vai ganhar, ponto, né? Ele vai ganhar massa muscular mesmo colocando o aeróbico entre as séries. Isso não vai prejudicar o processo de hipertrofia, né? isso se Até chama por... CrossFit. Oi? Isso se chama CrossFit. Exato, exato. A questão é que ele não vai ser um atleta de fisiculturismo, né? Não vai. A estratégia difere um pouco, mas vai ajudar bastante na queima de gordura, tá? Entendi. Então, foi uma estratégia interessante que ele fez aqui. Isso vai se sustentar para o resto da vida? Não, vai se adaptar. Depois ele tem que mudar o padrão de estratégia. Mas Era para homem ou mulher esse treino? vocês já vão ver. Tem a fotinha da criança aqui para a gente ver Tá. por que que algumas coisas estão erradas aqui. Elas vão se encaixar na composição física. Eu não estou falando que está errado à toa, né? Ah, está errado por quê? Não, está errado porque vocês vão ver a composição corporal da pessoa e é isso que tem que ser feito quando até mesmo quando vocês vão ajustar o treino de vocês novo, vocês têm que tirar a foto de vocês, parar com senso crítico, olhar o como o físico está, olhar os pontos a melhorarem, olhar o que melhorou, dá para alguém da própria área, se for preciso, mano, me dá uma ajuda aqui. O que que você acha que eu tenho que melhorar? Ah, aqui melhorou bem. Olha, explica, essa fase que eu estava, eu dei ênfase em melhorar meu deltoide. O que que tu acha? Olha, essa foto é do outra vez, agora essa é a última. O que que você acha que melhorou? Tenho que continuar batendo no ombro, tenho que continuar batendo no glúteo, né? Fazer essa releitura da imagem de vocês consoante ao treino e aí unir os dois para vocês fazerem a nova estratégia, tá? Então, se a gente for olhar aqui, teve uma cacetada de volume de trabalho para a perna, né? E alguns exercícios para a linha de abdominal. Aqui, tirando a prancha, que vai trabalhar a musculatura dos eretores da coluna, ok? Vai trabalhar um pouco de quadrado lombar, bacana. O resto é de dominância de posição anterior do abdômen, tá? Esse aqui, exercício de elevação de pernas, eu não colocaria para esse indivíduo. Vocês vão entender o porquê, tá? Não colocaria, primeiro, porque é um exercício muito avançado. E segundo, a grande maioria das pessoas faz uma flexão do quadril ao invés de uma flexão do abdominal. E aí está perdendo efetividade. Você está trabalhando músculos do elipsoas, principalmente reto femoral, que é biarticular, ao invés do reto abdominal, ao invés do oblíquo. Então, você perde efetividade na musculatura que realmente trabalha na flexão do abdômen e está trabalhando os músculos que fazem flexão do quadril. É igual aquele exercício que o pessoal fica suspenso e levanta o quadril, faz a flexão do quadril. Aquilo, você está trabalhando músculos que fazem a flexão do quadril, não flexão do abdômen. E aí você perde efetividade no exercício que você queria trabalhar, tá? Então, analisamos isso aqui. Agora a gente entra na composição física do campeão, né? O que que nosso amigo precisa? Baseado no histórico de treino, baseado em como ele se encontra e baseado no que a gente pode colocar para ele de treino para melhorar
questão tanto estética quanto na questão postural. Vamos começar fazendo uma leitura da primeira foto aqui. Eu vou voltar aqui. A, B, C e D. Na foto A, quando eu analiso a questão dele de postural, se eu fosse traçar uma linha aqui, ficaria nítido que ele tem uma leve escoliose, né? Ele tem um desvio na Escoliose. coluna, tem uma escoliose. A gente vê algumas marcas que o próprio corpo gera. Olha só, aqui eu tenho uma marca bem evidente, A dobrinha na entendeu? gordura, né? Dobrinha Um tá bem mais aqui. dobrado que o outro. Um lado está mais dobrado que O o outro. mamilo também. O É, mamilo tá todo. sim. Então, assim, a gente vai olhar só na parte posterior, eu já consigo ver, eu nem precisava ver aqui, ó. Se eu vim aqui colocar uma linha aqui, ó, né? Tá desalinhado. Tá desalinhado. Pela frente, a gente sustenta, realmente confirma que há uma escoliose na lombar dele, né? Então, percebam que em nenhum momento desse treino tem algo para trabalho de correção postural e mobilidade. Não tem nada. Só tem trabalho de força. Não foi feita uma análise de correção postural, não foi passado exercícios para aquecimento, tá? Como é que a gente Entendi. divide um treino bem feito? Treino bem feito é aquecimento geral, aquecimento específico ou mobilidade, trabalho de força e hipertrofia e volta à calma. Ponto. Esses são os 4 pilares que sustentam um bom treino. Se você recebeu o treino do teu coach e não tem um trabalho de aquecimento geral, não tem um trabalho de mobilidade ou correção, pode ser no início do treino ou no final do treino, mas o mais inteligente é no início do treino. Você não tem um trabalho, o objetivo específico do treino, se é hipertrofia, se é corrida, e você não tem uma volta calma, o teu treino já está errado. Está faltando coisa aí. O treino dele não tem. Aquecimento geral, a princípio eu não vi, e a princípio não tem trabalho de mobilidade algum para correção. Tá? Por quê? Qual é o problema disso? O problema é que esse cara daqui a pouco vai começar a botar carga maior em cima das vértebras, onde tem um espaçamento menor entre uma e ela. E aí vai causar uma compressão axial e aí ele vai estourar uma hérnia. E aí acabou o Mas jogo se ele para ele. baixar o peso, ele já não consegue naturalmente as vértebras alinhar? Se ele baixar o peso e começar a fazer fortalecimento da musculatura, elas não vão alinhar por conta? Se ele fazer o fortalecimento, já não é por conta. Se ele está fazendo Não, fortalecimento fortalecimento. é o treino de hipertrofia. Não, porque imagine assim, o problema da escoliose não é relacionado diretamente ao sobrepeso, senão pessoas magras não teriam escoliose, nem Ah, hiperlordose, né? Não é diretamente ligado ao sobrepeso. A questão é realmente hábitos ou genético. Tem gente que nasce com já graus de escoliose e aí tem que ir para casa cirúrgico quando passa de 34, 35 graus, é cirurgia. E a pessoa nasceu com uma má formação na coluna. No caso dele, acredito que não seja. Acredito que seja realmente por hábito postural, né? Tá sentado torto, dominância de lado, faz tudo de um lado só e acaba fortalecendo um lado e aí dá ruim, né? E como é que eu apago isso aqui? entendi. Imagina, eu risquei, não consigo apagar. É daqui. É Mas isso, desse. vamos dizer assim, para nós como leigos, é muito difícil de entender. Exato. Requer muito conhecimento. É. Então, é essa a questão. Se vocês identificarem isso, cabe a vocês buscarem um profissional. Ou, quando vocês observam que algo está errado, que não é difícil para vocês identificar que vocês têm a postura torta, né? Isso não precisa nem ser nenhum expert diretamente. Você pode tirar uma foto e você traça uma linha de um ombro para o outro, você traça a linha uma linha na região abdominal. Aqui pela frente, no quadril, você já pode olhar pelos mamilos mesmo que a gente fez aqui, você já vai parar e vai pensar, caramba, tem alguma coisa realmente meio tortinha aqui no meu corpo. Eu preciso buscar alguém para me ajudar nisso aqui, eu tenho que corrigir. E não precisa nem fazer essa leitura diretamente na imagem. O corpo vai começar a apresentar alterações. Você vai começar a ter desconforto de um lado,
você vai ver que é mais confortável se inclinar para um lado que para o outro. Então, são situações que vão dar sinais, Já tô testando a minha aqui só para ver isso, mano. né? Aqui, na imagem B, ele tem uma leve anteriorização do ombro, tá? Ou seja, tem uma sobreposição da articulação do ombro um pouquinho para frente. Dá para a gente ver a borda final da escápula, tá? Ou seja, isso é um indicador que ele já tem uma relação de desvio postural da anteriorização do ombro, né? Quem sabe esse volume aqui de trabalho para dorsal seja bom em relação ao trabalho de peitoral. Por isso que eu falei, prestem atenção. A gente tem 20 séries para dorsal e 14 séries, eu acho, 12 séries para peitoral. Não, 12 séries para peitoral, né? Ou seja, eu tenho um volume maior para dorsal do que para peitoral. Isso é bom, pensando a condição dele, e eu vou acreditar, no fundo do meu coração, que o cara que prescreveu o treino para ele pensou exatamente nisso. Não foi simplesmente de forma aleatória que ele fez essa prescrição. Então, vocês já começam a pensar, ok, se eu botar então um volume um pouco maior na cadeia posterior, tem grandes chances que eu jogue esse ombro de novo para a linha correta dele, diminuindo essa anteriorização. Mas não só. Com o trabalho de mobilidade que tem que acontecer no início do treino, eu tenho que alongar peitoral menor e tenho que alongar peitoral maior, tá? Para que eu dê espaço para o músculo ficar mais maleável e a postura abrir novamente e ele não tenha problema, tá? Perceba que eu estou só falando de correção postural, não estou nem falando ainda do treino estético, tá? Então, se a gente for analisar membros inferiores, essa foto aqui ainda fica mais evidente, ó. Volume de cadeia posterior, volume de cadeia posterior, cadeia anterior, tá? Ó, o músculo aqui tá mais murchinho, não tem tanto volume. E aí a gente vai entrar no que eu me refiro provavelmente ao maior erro que tem nesse treino e que é um erro sacral e que acontece constantemente até mesmo pelos professores de educação física na sala de musculação. A gente vai analisar aqui que vocês vão entender. Aqui eu anotei. O volume de peito, ele tem 12 séries para o trabalho de peito. Tríceps, 8 séries. Ombro, frontal, 4 séries. Não botei aqui o medial. O medial ele tem 8 séries. Esqueci. Costas, 20 séries. Bíceps, 8 séries. Membros anteriores, é aqui que mora o erro. E vocês vão entender o porquê que é aqui que está o maior problema desse treino. Observe. Leg press é um exercício para quadríceps, glúteo ou isquiotibiais, cadeia posterior de perna. O que vocês acham? Posterior tá ali na mesa flexora, só. Você já deu Quadríceps? Exato. Ó, Só tem exercício. quadríceps, na real. Quadríceps, quadríceps, flexora, Posterior. quadríceps. Não, não vai pegar tanto isquio, vai pegar mais glúteo para a fase final da extensão, mas não pega isquio com tanta magnitude. Ainda acaba sendo mais, dependendo da dominância de passada, anterior e glúteo. Tá. Anterior, Quadríceps. anterior, né? Quadríceps, quadríceps. Ou seja, ele tem um exercício de 4 séries para isquiotibiais. O resto é tudo de dominância de quadril, do quadríceps, tá? E aí a gente vê uns problemas da razão aqui, que a gente chama, isso aqui se chama razão IQ. Razão isquiotibiais quadríceps. Por que isso aqui é um problema? A relação de força acima de 60% maior para o quadríceps causa uma descompensação, principalmente na região patelofemoral, e aumento do índice de lesões na região
da cadeia posterior. Tá? Um dos maiores fatores de lesões na cadeia posterior de perna e condromalácia, desvio patelar, acontece justamente pela essa razão de desequilíbrio entre os vastos lateral, medial e reto femoral e razão dos isquiotibiais, tá? Puxando a tíbia e a fíbula, tirando ela do eixo anatômico, tá puxando esse osso, esses dois ossos aqui, porque eles são biarticulares e vai dar problema, tá? Então tem que ter atenção que tem que fazer uma correção. Você não pode ter uma discrepância maior de força nos quadríceps e diminuir a razão de força nos isquiotibiais. Por que que isso acontece? Vamos olhar, é bem simples. A maioria dos exercícios que a gente encontra na academia são de dominância de quadríceps, né? Cadeira extensora, agachamento, se for até 90 graus, vai ter maior atividade do quadríceps. Se for abaixo de 140, vai ter uma atividade um pouco maior do glúteo e dos adutores, mas ainda assim os isquios nem aparecem, né? Isso aqui, cadeira isométrica, é só para gastar tempo dentro da academia. Você quer manter só tempo sob tensão. Que o ganho de força só acontece nessa posição de 90 graus. A não ser que ele me fale, Henrique, eu quero melhorar a força a 90 graus. Ok, mas eu não vejo serventia alguma de colocar isso aqui no treino, principalmente do indivíduo iniciante. Isso aqui normalmente é usado na fisioterapia, tá? Porque a pessoa teve alguma lesão e precisa fortalecer em determinadas angulações. Dentro do treinamento de musculação, é só para você aumentar o estresse metabólico. Só. Mas você pode fazer isso usando isso aqui com uma passada, isso aqui com uma esteira, ou diminui a carga e mantém ainda o volume, faz ele trabalhar mais a fundo ainda, que é muito mais efetivo do que botar o cara na parede fazendo isometria. Isso aqui, para mim, e não só para mim, para a literatura em si, é perda de tempo quando se pensa em hipertrofia. Não serve para porra nenhuma, tá? A gente vai ver quadríceps, principalmente isolado na porção mais distal, tá? Os únicos exercícios que vocês vão ter de dominância de flexores é a mesma flexora horizontal, a mesma flexora vertical, a flexão reversa, tá? E o stiff. E a cadeira romana com ativação do glúteo e uma porção dos isquios. Ou seja, se a gente for olhar em nível de magnitude de dominância até mesmo diário, quando a gente caminha ou corre, a dominância de estímulo é do quadríceps, não dos glúteos e do isquio, né? Porque eles fazem um movimento de extensão do joelho. Então, naturalmente, a gente trabalha muito o quadríceps. Então, ir para academia e só treinar esses daqui e botar um exercício de flexora é arrebentar o cara a curto, médio e longo prazo. Uma hora vai dar problema, tá? Bom, então, baseado nisso, a gente tem a ideia. Como é que a gente vai montar o treino de uma pessoa assim, né? Teria que levar em consideração peito, 12 séries, né? Ele fazia, vou colocar aqui, supino, fly, ah, e chest press com halteres, tá? 4 séries, cargas, eu não sei, vamos dizer que era 20, vamos dizer que era 20, vamos dizer que era 25. 4 séries, repetições de 8 a 10. Descanso. Vamos dizer que todos eram 60 segundos. Não tinha método de intensificação. Vamos dizer assim. Eles eram conjugados, na verdade. Mas o que que eu vou fazer agora? Vou mudar o meu treino, pensando somente na questão de peitoral. Eu tenho que levar a primeira coisa em consideração, que é eu tenho que manter o volume de dorsal maior do que o volume de peitoral, né? Porque ele precisa melhorar a questão estrutural dele. Então, eu tenho um exercício supino, tenho um exercício, ó, exercício biarticular, ou seja, tenho duas articulações trabalhando, cotovelo e ombro. Tenho um exercício monoarticular, somente a articulação do ombro trabalhando com o fly, e volto de novo com o exercício biarticular. O mais sensato seria agora, se eu vou modificar o padrão de treino dele, eu jogaria provavelmente isso aqui para frente, supino em segundo plano,
iniciaria. Deixa eu apagar isso aqui, fica mais bonito. Eita. Apagar isso aqui. Começaria com exercício monoarticular. Pec deck. Entraria com o supino. Voltaria com exercício monoarticular, fly. E terminaria com o chest. Tá? Aumentando mais 4 séries. Ou até mesmo só 3 séries. Né? Mantendo o volume aqui de 8 a 10. Tá? Ou seja, aumentei num incremento de uma média de quase 20%, dentro do que a gente encontra na literatura que seria interessante. Para alguém que estava treinando certo, ele buscava treinar até a falha, o próximo da falha, com esse volume, chegava até o terceiro exercício, na quarta série, morrendo. Se eu colocar só mais um exercício com 4 séries, é tampa no caixão. Ponto. É tampa no caixão se ele fazia o dever de casa certinho. Se eu colocar mais flexão no chão, mais bíceps, extensão de cotovelo com anilha, né? Mais não sei o quê. Pô, eu já botei um volume gigantesco. E ele chegou no final aqui bem, ou tá morrendo, teve que chegar com mais 3 novos exercícios. Quer dizer que praticamente esses exercícios que estavam aqui estavam sendo negligenciados e trabalhar máximo ou próximo da máxima. Ele ficou 8 semanas num passeio recreacional na academia. Ele não estava treinando. Porque se eu só aumentar o volume de 4 séries num exercício com uma intensidade realmente alta, é o suficiente para esse cara sentir uma diferença gigantesca. E eu mudei o padrão. Eu mudei a ordem, ele saiu de exercícios que eram biarticulares para monoarticulares, biarticulares, monoarticular. Então, eu mudei o estímulo. E eu nem mexi na carga, e eu nem mexi na cadência e nem coloquei um sistema de intensificação. Eu só aumentei o volume e manipulei o grau das articulações dos exercícios. Tá? Só pensando em peito. Percebe como não é difícil mudar o treino se você mudar ele de forma inteligente e se você vinha fazendo o treino da forma correta. Se você estava treinando 4 exercícios e passou para o treino para 8, é porque aqueles 4 que você estava fazendo estavam feitos bem porcamente. Está errado alguma coisa. Né? Você já deveria estar morrendo para terminar os 3 exercícios, os 4 exercícios, e quando eu só implementei mais um, foi o suficiente para você sentir o peso disso, você passar mais 6 a 8 semanas até se adaptar e esses 4 se tornarem fáceis, e aí eu colocar mais um, e você ter 5, e morrer para fazer mais 5 por 8 semanas, e aí chegar ali, boto 6, e ótimo, 6 já vai dar um volume de tempo de treino muito alto. O que eu vou fazer agora? Vou modificar a variável do treino. Não vou colocar mais volume, mas eu vou diminuir o tempo de descanso entre os exercícios. Eu vou colocar exercícios bisets agora conjugados. Vou trabalhar com exercícios monoarticulares iniciais ou biarticulares. Aí eu começo a brincar com as variáveis do treinamento, sem precisar colocar mais volume ou colocar mais carga. Eu só modifiquei tempo de descanso, cadência e a ordem das articulações a serem trabalhadas. Isso é fazer treino de forma inteligente, tá? Isso vai repercutir em hipertrofia, que vai repercutir em maior gasto metabólico, que vai repercutir no emagrecimento, e aí o cara começa a ter resultado. Mesma coisa. Lá, vamos pegar o exemplo de membros inferiores, que é onde estava o maior pepino. Né? Ele tinha leg press, leg, leg, cadeirinha, no fundo, extensor, agachamento. Leg, cadeira, flexora, a fundo,
Ixi, extensora. 1, 2, 3, 4, 5. Era isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tinha mais agachamento livre. Extensora e agachamento livre. Ah, desculpa, não vai errar. Agachamento livre. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente um exercício para a cadeia posterior. E aqui vai dar ruim. Tá? Aqui, mais inteligente. Se eu fosse montar o treino para ele, a primeira coisa que eu faria era isso aqui. Começaria com cadeira flexora. Pode ser horizontal mesmo. Ou seja, iniciaria pelo isolado, que é onde ele tem maior deficiência e aí é onde deveria ser a prioridade de correção e melhora. A gente sempre inicia o treino com os grupos que devem ser mais melhorados. Tá? Se você tem glúteo que não está bem desenvolvido, comece isolando o glúteo. Se você não tem um bom peitoral, comece com exercícios monoarticulares para melhorar o peitoral. Eu não tenho um bom tríceps, começa pelo tríceps. Por que você vai começar por costas e depois vai fazer tríceps? Né? Por que você quer melhorar glúteo? Você começa com dorsal. E aí você gasta energia, se cansa e quando chega no glúteo está morrendo. Não sai um treino tão efetivo. Então, faria isso. Iniciaria com a cadeira flexora, aí depois iria para um leg press a fundo mesmo para ativar glúteo novamente, iria para um stiff, voltando, buscando volume para a cadeia posterior de novo, ou seja, anterior, posterior, posterior, voltaria aqui para a cadeia anterior, fazendo um lunge, um a fundo, tá? Faria uma elevação pélvica e terminaria com a cadeira extensora. Pronto, para ganhar mais porção distal. Tá? Por quê? A cadeira extensora trabalha aqui, ó, nessa porção distal do quadríceps com maior efetividade. Se eu quero aumentar, se a menina quer aumentar o volume dessa região aqui, ela não quer aquela perninha coxinha que vem assim, ó, ela tem que treinar com maior volume na cadeira extensora para que a hipertrofia heterogênea que a gente chama aumente na porção distal. Quando você trabalha leg press, agachamento, você aumenta muito mais a hipertrofia na porção proximal e medial. Eu vou pegar mais essas duas porções aqui. Então, o exercício de cadeira extensora ou então a flexora nórdica são exercícios que trazem bastante desenvolvimento na porção mais distal do quadríceps. E isso é trabalhar de forma inteligente. Se eu pego um atleta, ou se eu pego uma menina que quer melhorar esteticamente, eu estou trabalhando os pontos específicos a serem melhorados, através da manipulação das angulações dos exercícios, dos estímulos específicos que aquele exercício traz. Né? Então, eu ajustei o treino dele. Aumentei uma razão, pelo menos, de trabalhos de cadeia posterior, para que pelo menos ele ficasse entre 8 a 12 exercícios que tivessem uma ênfase em cadeia posterior e equilibrasse na razão isquiotibial, isquioquadríceps. Né? Eu trouxe outro exemplo de uma menina, agora, para ficar mais claro. Mesma coisa. Olhando a imagem dela, eu não estou com o treino dela aqui. A gente vai fazer uma releitura olhando a imagem e pensando, ok, o que eu mudaria na parte estética dela? Ou seja, qual a predominância do treino que eu traria para ela? O que primeiro fica evidente. Foto A, B e C. Questão postural. Aparentemente, ela não tem nenhum desvio postural, tirando na posição C, que fica mais nítido uma anteriorização de novo, né? Na Só o questão do joelho ombro. tomar um pouco de É, cuidado, que é é. Ela tem um válvulo aqui no valgo, joelho, valgo, é, que é um tá válvulo. dentro. Ela tem um válvulo. E isso aqui, para as mulheres, é quase que um padrão. Né? A gente vê muita menina com válvulo. E aí, isso
pode vir a acarretar em um prejuízo ou uma lesão futuramente se ela não tiver um treino bem estruturado e consciente. Questão razão do físico dela e proporção, eu, pensando na cadeia posterior, tá? A gente consegue ver aqui, entra na mesma premissa. O glúteo dela é bem desenvolvido, ela tem um volume de glúteo bom, mas some na razão posterior. A posterior dela é quase reta, e ela tem até um volume de quadríceps, tá? A gente vê na lateral, olha só a circunferência do quadríceps dela, é bem forte mesmo. E o isquio quase plano. Então a gente vê que entra na mesma premissa. Como eu montaria o treino dela? Aumentando o volume da cadeia posterior e mantendo somente um treino de manutenção para a cadeia anterior, a cadeia posterior e cadeia anterior, um trabalho de manutenção. Para que eu conseguisse equilibrar isso aqui, também iria identificar essa relação do joelho dela, se ela tem desconforto, se tem histórico de condromalácia, tem um desvio patelar, né? Teria já mais atenção. Membros superiores, volume deveria ser equalizado na questão tríceps e bíceps. Ok, razão não está desproporcional. Agora, entra na mesma premissa, trabalho com maior volume para a cadeia posterior e alongamento do peitoral maior e menor, tá? Alongar os peitorais realmente para tirar. Essa menina, ela é cliente minha e ela, os relatos dela de dor correspondem diretamente às questões que ela tem. Ela sente dor constante na cervical e principalmente no ombro, pela anteriorização, pela má postura, porque ela fica muito à frente do computador. Quando ela agacha, com um agachamento mais profundo, ela sente trepidação do joelho, exatamente porque o joelho, a patela, está correndo fora do trilho anatômico e vem em decorrência esse joelho valgo, tá? Então, vocês percebem que o corpo começa a dar indicativas do que você pode utilizar com o treino para fazer correções. Então, sempre que vocês forem mudar o treino, leiam o que o corpo de vocês está dando de sinal. Seja sinal físico, né, que você observa através de uma imagem, ou interno, né, desconforto, dor, histórico de lesões constante em um mesmo segmento, é um indicativo que alguma coisa ali deve ser corrigido. E você vai corrigir com o treino, com o trabalho de mobilidade, com o trabalho de alongamento. É a mesma coisa que um escultor que vê que estava esculpindo e alguma coisa, um pedaço saiu errado da escultura. Ele vai ter que pegar o formão e tentar arrumar ali para deixar bem uniforme para que aquele defeito ou aquela pedra que ficou saliente no lado fique uniforme e não aparenta mais um problema. Mesma coisa o corpo. Algumas coisas vai ser corrigível através do treino, trabalho de mobilidade. Outras vocês não vão. Aí às vezes é caso de cirurgia ou é mesmo caso de evitar determinados tipos de esporte ou determinados tipos de movimento. Então, tem que ter atenção com isso. Aqui entra a mesma premissa. Se eu fosse montar o treino para ela, maior volume para a cadeia posterior, trabalharia até mesmo com a flexora horizontal por início, depois iria para a flexora vertical. Aqui trabalharia até mesmo com um método de intensificação. Aqui faria um drop set, né? E aqui um tradicional, até 10, 12 repetições. Depois entraria com uma cadeira romana, uma extensão na cadeira romana, para trabalhar os eretores da coluna e uma outra porção dos glúteos e dos isquios. E aí começaria elevação pélvica, e aí ia para um leg press, né? Com movimento a fundo. Isso pensando em um trabalho com predominância de cadeia posterior, ou seja, eu estou querendo dar muito mais volume para a cadeia posterior do que para a anterior. Quem sabe, no outro dia, no treino B, mudaria a razão, tá? Então, isso tem que ficar claro. Como vocês vão modificar o treino novo de vocês é simplesmente através de uma releitura do físico que vocês apresentam no momento.
Vocês olhando o físico de vocês, observando e anotando o volume que vocês têm de histórico de treino, vocês não erram. Não erram, né? Montam até treino melhor do que muita gente que é formado, que eu já dei aula. E muita gente que é formada e eu dei aula, quando eu passo para eles prescreverem um treino, observando uma imagem de uma pessoa, montam uma porcaria de treino e não conseguem nem me explicar o porquê montaram o treino daquele jeito, tá? Então, se vocês entenderem que quando vai montar um treino, vocês têm que fazer uma leitura do físico atual, relembrar, revisitar o volume de treino que vocês estavam fazendo, e aí em cima disso anexar um valor que não seja fútil ou que seja muito forte, vocês não erram. Tudo fica acertado, tá? Bem, eu acho que era isso que eu tinha para vocês. Se vocês têm dúvida, podem falar, podem perguntar. Eu só tenho uma certeza. Eu vou ficar pela nutrição. Vai dizer o quê? Eu vou ficar pela nutrição mesmo. Ah, não, mano, é muito chato pra caramba, mano. Eu não tenho saco pra isso. É muito complexo, mano. E eu É, vejo que, tipo assim, eu tô tentando me dedicar aos treinos há um ano mais ou menos. Já faz um ano que eu tô realmente me dedicando aos treinos, porque eu percebi que a nutrição fez tudo o que poderia ter feito por mim. E eu vi que cada vez que eu estudo mais, mais complexo fica, mano. Treino é muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. E todas as pessoas, cara, que, tipo assim, passaram por mim, eles acreditam que eles sabem treinar. Muitos dos que foram meus clientes e viraram hoje profissionais, viraram profissional na área de educação física. Eles fizeram um cursinho ou se especializaram e foram trabalhar com treino. Como se treino fosse fácil, cara. Treino é complicado pra caramba, é extremamente complexo. A nutrição, por mais complexa que pareça ser, ela é mais simples, entendeu? É mais fácil de dominar a arte com pouco tempo de experiência, entendeu? Se hoje a Denise pegar um amigo que está gordinho, ela consegue montar uma dieta, mas eu duvido que ela consiga montar um treino adequado, entendeu? a Essa é questão a é minha assim, visão. eu sempre falo que a diferença do médico para Falando que eu quem faz a prescrição de treino é que se o médico, se ele errar uma prescrição, ele te mata ali, né? Se ele errar o remédio, pode ser que ele te mate no momento que você tomou o remédio. Um personal mal formado, que não estuda, ele vai te matando aos poucos. Ele vai te trazendo lesão, ele vai fazendo besteira, e uma hora você vai se arrebentar e às vezes você nem vai associar que a tua lesão veio dos treinos que ele estava te prescrevendo, por quê? Porque às vezes, imagine o caso exatamente do nosso colega. Ele pode um dia estar na rua e escorregar, e quando ele for bloquear a perna, ele estourar o isquiotibial, arrebentar o músculo da cadeia posterior. Por quê? Porque ele sempre treinou com muito mais força a cadeia anterior, e quando ele teve um impulso, um movimento de potência, onde ele teve que estabilizar a articulação para não cair, o músculo que era mais forte sobressaiu, arrebentando a cadeia posterior. E ele vai pensar, pô, me machuquei aqui na escada porque eu resbalei. Não, você se machucou porque o teu trabalho de reforço muscular que deveria acontecer na academia não aconteceu como deveria ter sido feito. E aí você deixou um músculo mais forte quando você precisou dele, ele fez o papel dele de ser o mais forte, só que o mais fraco pagou o preço e você se arrebentou, né? Essa é a tá. diferença de um bom profissional e de um cara que faz besteira. É, a gente tem que E ver. engraçado que recentemente, cara, eu vi o caso de um cara assim que é nutricionista, ele treina e tal, e ele teve o celular roubado. Ele estava no Brasil com o celular na mão, esperando o táxi, os caras passaram, roubaram o celular dele. Ele foi correr atrás dos caras e rompeu a parte de trás do posterior, rompeu os dois posteriores, ficou extremamente roxo e quase teve que fazer cirurgia, assim. E isso associa ao que você está falando. Talvez ele era um cara que fazia muito quadríceps porque ele tem interesse na estética e acabou negligenciando o posterior. Pode ser, Pode ser, entendeu? não é. Porque Eu vou te não falar. é normal, não é normal o cara dar um tiro, dar uma corrida e romper a musculatura. O cara forte, um cara grande, entendeu? Então pode ser sim o tipo de treino inadequado que ele vinha fazendo, que daí fez com que fortalecesse um lado e outro não. Eu vou te Então, falar que não é normal, é mais do que normal. Eu tive o prazer de ter aula com o professor Antônio Carlos Gomes. O professor Antônio Carlos Gomes, ele simplesmente foi um dos diretores de preparação de praticamente todos os comitês olímpicos do Brasil. O cara é um negão, ele estudou com Verkhoshansky e Makievicz.
foram os caras que montaram, praticamente criaram uma periodização de treinamento no mundo. Esse cara foi para a Rússia lá em 1980, estudou com o Verkhoshansky, Matveev, estudou com esses caras, aprendeu tudo que podia, veio para o Brasil e trabalhou no Comitê Olímpico. Sabe qual foi um dos maiores desafios que ele teve? Ele foi convidado pelo São Paulo, se eu não me engano, para ir trabalhar dentro da sala de musculação e preparação física dos atletas. Por quê? Ninguém entendia porque os jogadores de futebol rompiam os grupos musculares da cadeia posterior. Praticamente todos tinham lesão ali, ou inflamação no tendão, ou um rompimento parcial ou total. Ele chegou lá no dia do treino, primeiro dia de trabalho dele, e foi olhar a academia dos caras. O que os caras estavam fazendo? Leg press, cadeira extensora e agachamento. E Entendi. corriam o dia todo. Ou seja, eles corriam o dia todo. Dominância de cadeia anterior. A academia só tinha leg press, agachamento e cadeira extensora. Não tinha a puta de uma cadeira flexora na academia. O que ele fez? Mandou esconder a cadeira extensora, mandou vir duas cadeiras flexoras, botou os caras a fazer stiff no campo quando eles treinavam aquecimento. Os caras faziam stiff, faziam flexora nórdica reversa, iam para a sala de musculação e faziam um trabalho de cadeia posterior. O índice de lesão de 75% na academia, na equipe, baixou para 35%. Por quê? Porque ele modificou o padrão de força que existia por questão estrutural mesmo, padronizada do correr e da estímulo anterior, e reverteu, né? Ou seja, existe no handebol, no basquete, no vôlei, em quase todas as modalidades que têm dominância de cadeia anterior, esse tipo de lesão acontecia. Os corredores de 100 metros rasos, mesma coisa. Esse cara que foi correr para buscar o telefone, um corredor de 100 metros rasos, aconteceu a mesma coisa. Ele arrebentou por quê? Anterior mais forte que posterior. Sempre, provavelmente, treinou com dominância anterior e menos posterior. Pagou o preço, né? Claro, busca estética, faz agachamento e cadeira extensora, né? É. Eu tenho uma dúvida também, Sim? porque eu sinto, eu tava, na minha prescrição anterior, eu tava com muita barra para fazer tanto superior quanto inferior, e daí eu comecei a sentir muita dor no meu punho, e daí eu pedi para eles trocarem os exercícios para eu não precisar fazer a barra, entendeu? Só que daí acho que o Marcelo que falou na nossa consulta para eu tentar usar os straps, só que quando eu perguntei dos straps para eles falaram que não era para usar, porque era quando eu, tipo, só para quem pega muita carga, e eu que tava, tipo, bem no meu comecinho, desde o começo eu já sentia dor no meu punho, entendeu? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você estava falando que você sentia dor quando você fazia os movimentos de puxada, é isso? Como é que é o nome mesmo? É quando remada, né? A Remada. remada, o stiff no terra é o único que eu não sinto, mas no stiff, e tanto que os dois eu troquei. Ok, provavelmente essa dor que você causa não é pelo movimento de tração, é pelo movimento de tensão isométrica que você gera para segurar a pegada. Então, você causa tanta força ao segurar a barra para fazer a puxada ou segurar no stiff que essa posição se torna desconfortável, gera dor, gera tensão. E pode ser que a pegada que você faz quando você faz a remada, ela é supinada ou ela é pronada? Começou supinado, daí depois eles trocaram para pronada. Só Exato. que eu sentia que, tipo, o meu punho, ele fazia isso aqui, tipo, eu não conseguia fazer o exercício com o meu punho reto, ele quebrava, entendeu? Aham. Mas quebrava no puxar, você puxava e fazia um movimento assim, com o punho torcido. Para baixo, Você... eu não conseguia manter, tipo, sabe quando você tá andando de bike que você, Aham. tipo, mantém? Eu não conseguia manter, ele dobrava. Ah. Então, pode ser realmente por questão de fraqueza da musculatura do antebraço, tá? Dos rotadores, e até mesmo por questão de mobilidade. Quando você vai fazer um stiff, você, normalmente, se for para a barra, você vai ter que rotacionar por completo o seu antebraço. Então, você vai sobressair o rádio em cima do húmero, né? Então, você faz uma rotação do rádio sobre o húmero, isso aqui faz com que o músculo aumente o braço de alongamento dele e aumente a tensão. E aí fica o músculo, além de estar fazendo força, ele está alongado, mas tendo que contrair de forma isométrica para estabilizar a pegada. Então você está alongando
de forma anatômica, mas contraindo de forma isométrica. Você gera, então, um grau de estresse tão grande em cima do tendão e ligamento, gera um grau de tensão tão grande em cima do ligamento, tendão e do próprio músculo, que gera esse desconforto. Como é que você vai perceber isso? Tentar fazer pegadas neutras, tá? Fazer com que, ou faz o stiff com halteres e usa pegadas neutras, quando vai fazer as remadas, use pegadas neutras, você não faz essa rotação exacerbada em cima do teu antebraço, e fortalecer, tá? Pega os halteres, faz um trabalho de reforço, flexão, extensão, flexão lateral, fortaleça o punho para que você depois, futuramente, tenha mais força e diminua o desconforto. Agora, No o que que você presente é bom, vale ela usar o strap. Então, pode. porque ela vai demorar meses para fortalecer, ela vai ter que fazer vários exercícios. Sim, Então, pode ser uma pra- estratégia, mas não Mas, é. Mas tem que cuidar porque para que ela não use isso como muleta e não, para ser perca, um dia ela vai ter que ter um antebraço forte, né? Não perca tem que isso, demorar. perca como estímulo do próprio da pegada. Eu aconselharia primeiro a modificar o padrão, use pegada neutra, porque isso aqui automaticamente já vai fortalecer o teu músculo, mas vai tirar o tempo de alongamento extremo que geraria desconforto. E aí depois, já em consoante, trabalhar o fortalecimento. Mas a questão principal da minha pergunta é: você trabalha com o computador? não, mas eu sou dentista. Não, tá aí. Aí, É aí que está o problema. O problema não é É, o treino. O problema é que ela sofre de lesão por esforço repetitivo, que é as LERs, que é, ela está sempre fazendo o mesmo movimento, ela trabalha movimentos cíclicos durante o dia todo. Não adianta, ela pode fazer fortalecimento do mundo se ela não fizer trabalhos de ginástica laboral entre as fases de atendimento, fazer movimentos de bolinha. alongamento, que a gente chama de ginástica laboral. Você está lá atendendo, deu um tempinho numa consulta, faz um alongamento, faz movimentos de relaxamento, tira a tensão do túnel do carpo, principalmente, que pode inflamar, e aí você vai trabalhando a questão de mobilidade, de relaxamento, e vai na academia fortalecendo. Porque você vai piorar isso. E é, assim, ó, quase que certo, porque você trabalha com movimento repetitivo no grupo muscular que está sofrendo, né? A tua dor não é do treino. No treino é que ele fica evidente. Porque eu não tenho dor trabalhando, É, eu tinha é, dor só com a barra, claro, entendeu? porque você gera fadiga trabalhando o dia todo, mas quando você gera fadiga e mais tensão no treino, aí a dor se apresenta, tá? Então, o treino realmente é o gatilho final. O problema já está ali, ó, que você faz antes do treino. Então, você vai ter que tentar corrigir isso. Gelo, melhor remédio que existe no mundo, crioterapia. Bolsa de gelo no punho, para que você tire a inflamação se ela começa já a se apresentar, porque senão pode virar uma tendinite. E aí Uhum. está feito o problema, tá? Tá, obrigada. Nada. legal, Dúvidas? exemplo, né? Maneiro, porque é ginástica laboral, né? É, Ela vai ter que fazer exercício durante o trabalho. Putz, exato. nunca tinha pensado nisso, né? Não, exato. É sempre o que eu pergunto pro pessoal. Quando vem uma queixa, as pessoas falam assim, Então, eu treino e sinto dor. Aí eu pergunto, você faz o quê? Eu sou pedreiro. Eu treino e sinto dor na cervical. Você faz o quê? Eu trabalho com programação de computador. Fico o dia todo assim. Você faz o quê? Eu sou dentista. Sente dor no joelho de fazer as rotações em cima da cadeira para pegar o objeto e sobrecarrega a articulação do joelho ou do punho, né? Sou pintor, tenho dor no punho. Mas eu só sinto quando eu estou treinando. É claro, No quando joelho você eu também bota, tenho. exato. Eu pego muito dentista para tratar exatamente com isso. A queixa deles é dor no joelho e dor no punho ou na cervical. Isso é o Joelho direito, tá é, lado direito. pelo lado da dominância. Exato, porque tá na cadeira e vai pegar as coisas, rotaciona. Se tem aquelas cadeirinhas bem marca-diabo ainda, tem que fazer um monte de força para rodar ela. E aí você tá com a musculatura fraca, não tá aquecido, você tá sobrecarregando a articulação em cima de um eixo de rotação constantemente. Pode ser que uma vez não dê problema, agora você faz isso 100, 200, 300 vezes no dia, você vai pagar o preço isso. Multiplique se você trabalha 300 dias no ano, durante 15 anos, como é que vai ficar o teu joelho, o teu punho, né? É um problema cíclico. Você está A minha martelando. cadeira é bem ergonômica, aquela que parece um cavalo, Ah, sabe? Mas realmente é tudo no lado direito, que é o meu lado de dominância.
É, tem que cuidar, você vai ter que se Mas policiar, pro joelho, o que que eu posso fazer? fortalecer. Qual exercício? Cadeira extensora, lembra? Fortalecimento na porção mais distal. Você vai fortalecer mais a porção distal do teu quadríceps, vasto lateral, vasto medial, essa porção fortalecendo e posterior, porque também trabalha na flexão do joelho para estabilizar a articulação. Então, você tem que trabalhar os que fazem extensão e os que trabalham na estabilização são os flexores. Então, ter a razão equilibrada entre a proporção do volume entre esses exercícios vai ser um remédio para você. Obrigada. Ótimo. Boa. Dúvidas? Mais alguma coisa? Não, Marcelo, quer falar alguma coisa? não, só fazendo o curso para poder dominar essa arte mesmo. Vou ter... Olha, e eu vou te ser bem sincero, nem fazendo um curso você vai chegar lá assim, ó, porque se depender das formações que tem nas faculdades, é Sim. triste. Vai ter que ler bastante. É muito livro. Não é. Então, ó, para finalizar, vamos pegar aquele exame dela, só para aproveitar, já que ela tá aí. Pô, Sara tá Ah, aí. bom. Vamos dar essa moral. Joga, manda por WhatsApp para mim. Eu mandei. Então, peraí, Tá, deixa eu ver se eu abro aqui, se aparece. deixa eu ver. E eu também mandei para ela. Vou mandar para ela aqui. Eu vou repetir os exames antes da nossa próxima consulta, Marcelo, para ficar mais atualizado. Ah, com certeza. E se quiser, eu te passo o contato bem legal aí de Dublin, que daí o cara faz sem cobrar consulta. Pode ser interessante, porque a consulta e os GP são muito variados e às vezes tem preços diferentes e tal. Não sei se você tem plano de saúde também, né? Eu não Se tiver tenho, plano... mas eu fui no hospital com a prescrição da Priscila e eles queriam me cobrar 600 euros para fazer todos os exames. Eu Então, falei, não, né? o médico que eu e a Priscila trabalhamos, ele cobra 70 euros. Aham. Só análise de sangue. Ó, mandei para você também a tua análise postural. Enquanto o Henrique estava falando aqui, eu usei um aplicativo para testar a tua postura. E aparentemente só a questão de ficar assim, ó, para frente, que afetou, tá? Porque provavelmente você fica numa posição de computador Sim, é ou, né, posição. para atender, e aí Mas acaba. eu tratando com microscópio, eu acho que eu até achava que eu ficava ergonômica no pescoço também. Porque Não, eu fico assim, ó, olhando pra frente, eu não fico olhando pra baixo, entendeu? deu 3 graus para frente. A tua coluna deveria estar reta aqui assim, mas ela está envergada para frente. Eu vou prestar E atenção. na questão de frente, a tua linha medial, a tua linha reta, tá reta. Mas o teu tornozelo tá torto. Um deles tem a diferença de 4 graus de diferença. Tá torto. Você O tem, não sei direito, se... provavelmente. Ih, agora me pegou. Porque eu não consigo saber de qual lado que tava a foto. Ah, eu fiz vídeo pra dar print. Tá no lado oposto, peraí, deixa eu ver. É, pode ser. Então eu não posso ter certeza de qual lado tem, mas eu te mandei aí pelo WhatsApp. E tem 4 graus de diferença de um tornozelo para o outro. É alguma coisa no teu pé que desbalanceou um pouco. A linha de cintura tá bom, tem Ah, 2 não, é o graus de... esquerdo. É E o outro esquerdo que tá 4. o joelho deu 2 graus de diferença. Eu usei um aplicativo aqui, Henrique, que testa a postura. Ele não é Ah, extremamente confiável, porque é muito melhor quando eu tiro a foto deles. Quando eu tiro a ah, foto e jogo no aplicativo, aí esse sim é fiel. Mas assim, é. ó, a foto, eu enquadrei dentro do aplicativo e ele me deu ali o que está mais ou menos de errado. Eu não sou especialista em postura, né? Eu não sou da área de educação física, mas eu trabalhava com o pessoal lá na clínica de fisioterapia e eles Uhum. me ensinaram um pouquinho sobre isso e me deram algumas orientações. Tanto é que quando você falou ali da postura do rapaz, eu já identifiquei os pontos que estavam alterados rápido, entendeu? Sim. Como ali a coluna dele e tudo mais. Então eu peguei umas bases, mas não sou especialista, né? Só o Henrique seria para dar a certeza ali do que está alterado. Tá, vamos ver. Vamos ver, deixa eu botar no começo aqui. Tá, abre pelo primeiro aí, vamos ver. O hematócrito já deu bem baixo. Deu no limite, mas deu baixo. Toma muita vitamina C, toma muito aspirina? Você sente dor de cabeça? Eu não tomo aspirina. Tá. Porque é comum, né? Quem usa muito baixa o hematócrito. Mas Não ela. baixa o hematócrito, ele vai só diminuir a agregação plaquetária, na verdade. Vai deixar mais fluido, mas o volume. O bom era ter o hematócrito e o plaquetrócrito.
Aí a gente tem uma razão mais No período assertiva. menstrual você perde muito sangue? Não, bem pouco. Tá. Deixa eu ver. Hemácias 4,3. Leucócitos. Aqui, leucócitos, plaquetas. Deixa eu fazer um cálculo aqui para a gente ver se ela tem uma inflamação baseada na relação plaqueta, eosinófilos. Olha, eu tentando baixar, ó. É, como é burro esse meu cavalo. Como é burro esse meu cavalo. É, vamos ver. Deixa eu ver aqui uma razão que a gente vai fazer. Plaquetas. Quanto tá? 286. 286 vezes neutrófilos. Cadê os neutrófilos? Tá perto de plaqueta, lá embaixo. Aqui, 49%, dividido pelos linfócitos. E está ali, 39. Quanto é que dá isso? Busca saber o que é. Margem de inflamação. Ah, 286 vezes 49, dividido por 39. 7, 8, 6 vezes. Hum, 359. Está abaixo de 390, mas também não está muito longe. Pode ser que ela tenha, às vezes, casos de inflamação, inflamação nível celular, principalmente, tá? Pode ser por uso de medicamentos, pode ser por consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, tá? Então, pode vir levar a uma inflamação tecidual. Na época, foi antes de eu ir para o Brasil. Isso foi quando eu tinha acabado de chegar do Brasil. No Brasil, então, não, foi acho que um pouco depois, não foi? Eu não consigo ver a data, na verdade. Aqui, 3/3, não, aqui é do nascimento. Coleta 12/1. Então, foi depois de Natal e Ano Novo. É. Não estava na melhor forma, com Exato. certeza. Provavelmente ali, por estar consumindo alimentos refinados, cheios de gordura Álcool. saturada, álcool, que é altamente inflamatório, ele levou um pouco essa razão, né? Porque a gente faz esse cálculo para fazer uma mensuração. Se estiver passando de 380, 390, já é um sinal de alerta, tá? Aí, normalmente, eu faço a suplementação com ômega 3, vitamina D, ferro, ah, e aumento a razão ômega 3, diminuo a razão ômega 6 na dieta. A gente busca alimentos com característica mais anti-inflamatória do que pró-inflamatória, né? Glicose, 84,0, tá? Valor de referência vai estar 160,99. Está ali subindo, mas pelo histórico que você me fala, estava vindo de uma dietinha ali meio bagunçada, pode ter dado uma resistênciazinha na insulina, pode ter aumentado o nível de glicose na corrente sanguínea, dificultando essa captação, tá? Cálcio, 9,70, não está ruim, está num valor até aceitável. Não tem histórico familiar de osteopenia, osteoporose, alguma coisa do gênero? Não? Não, minha mãe teve osteoporose, só que ela acho que tá. Ai, eu não sei na verdade agora. Mas não é nada severo. Eu Uhum. lembro que uma época ela teve, mas faz muito tempo que eu não ouço ela falar nada a respeito. Eu vou até perguntar para ela. Ter atenção quando entrar na menopausa, tá? Para que o Tá. seu valor de cálcio não comece a baixar. E até mesmo a fixação de cálcio acontece porque baixa o estradiol. O estradiol está relacionado diretamente com a fixação de cálcio no tecido ósseo. Então, também cuidar com isso. Esse é um exame que você tem que estar sempre mais atento a ter consumo de ovos, leite, tá? Para que você não tenha
uma calciopenia. TGO, transaminase glutâmica oxalacética, ou aspartato aminotransferase, 17 unidades de litro. Qual que é a Não tá, referência? é 13,99, 39 em média. Não tá ruim. Isso aqui vai servir como marcador de dano hepático, tá? Mas não isolado. Usaria TGO, TGP, que é a laminamintransferase, ou transaminase glutâmica pirúvica, e o gama-GT, que eu acho que você não tem o exame de gama-GT. Esse daria uma Hum. boa ideia para a gente se você estava com algum problema hepático, tá? Ureia, normalmente é para estar um pouco elevado se você tem uma taxa de consumo proteico mais alta, ou você está metabolizando proteína, né? Ele é resíduo metabólico do consumo proteico. Então, ter ureia alta e amônia alta, se você tem um consumo proteico mais elevado, acima de 1 grama por quilo de massa corporal, não é problema algum. Na verdade, é o esperado, tá? Então, é tranquilo, não tem por que se preocupar. Se Então, fosse, ele pode ficar alterado, então. pode subir um pouco acima do valor de referência, não tem Tá. problema, né? O que, Eu subiu, entendo ok. bastante. A galera da maromba, né? Todos os caras comem É, proteína pra caramba, tá sempre exato. alterado. Aí eu Então, baixo a proteína deles para deixar no valor de referência, mas. não, o valor de referência, é dentro de pessoas comuns, né? Não tem por que Entendi. se preocupar. Até se fosse, não, eu quero bater o martelo. Eu ia pedir proteína C reativa e taxa de filtração glomerular. A taxa de Tem, filtração, proteína C reativa tem. a proteína C reativa eu vi que Mas tem. não poderia trazer o problema ali de pedra nos rins, por exemplo? Sim, por isso que eu vou pedir taxa de filtração glomerular. Se eu ver que a taxa de filtração está alterada, aí ele daria indício de que alguma coisa estava gerando uma sobrecarga renal. Mas mesmo assim, para que você bata o martelo seu pé no rim, teria até mesmo que fazer uma análise de biópsia ou através de ressonância magnética, tá? Não dá para bater um martelo só olhando ureia. Eu já peguei médico que veio mandar eu baixar a proteína dos caras porque estava com a ureia lá um pouco mais elevada, creatinina elevada. Eu falei, porra, vai estudar, Pangaré. Tá falando merda. Creatinina Então, é praxe, tá sempre elevada é, mesmo. Tá bem, pô. porque isso é resíduo do metabolismo de proteína, né? Se está alto, quer dizer que a proteína, você está consumindo proteína alta, tá certo. Eu ia me preocupar se ela tivesse com consumo proteico de 1,5, 1,6 e não tivesse alto, tivesse bem baixo. Aí eu ia ficar preocupado, dizer, pô, ela está comendo um monte de proteína e a taxa de resíduo metabólico do consumo proteico está lá no chão. Ela pode estar com algum problema, alguma coisa aí está errada nessa estratégia. Era 1,5 o cálculo nessa época que eu tava comendo de proteína e tava fazendo suplementação com whey, mesmo no Né? Brasil. Exato. Hum. Ó, a creatinina, 0,69. Então, tá bem baixo. E Vemos que alguém tava fazendo só yoga nessa época. né? É, Né? Tava, né? Não, eu já tava fazendo, mas treino em casa, funcional. treininho, Ah, Mas yoga treino, não. treino fofo, né? A creatinina tava, aqui Treino tem que fofo com comer. um pezinho de 5 quilos no máximo. tava com treino fofo. Aqui é que a gente É. pega eles. Ó, aqui, ó. Aqui acho que é a taxa de filtração glomerular. E aí não tá dentro do que é o padrão. É. Colesterol, 230 miligramas decilitro, HDL 86, LDL 141. Cadê? O valor de referência do LDL, se eu não me engano, é 100 e para acima de 100. Sempre alto. Isso quer dizer, esse LDL está um pouco mais elevado do que deveria. Mas tem que olhar a razão HDL e LDL. Então, mas o próprio alteração no LDL já vem de uma inflamação. Então, bate com o que a gente já viu lá em cima, né? Então, a gente já vê como um exame conversa com o outro. E ele dá uma resposta final. Se o LDL estivesse bem baixo e a homocisteína lá em cima, o cálculo de plaquetas, linfócitos e neutrófilos estivesse bem diferente, alguma outra coisa poderia ser, tá? Aqui já bate mais o martelo dizer realmente você estava um pouco mais inflamada. Proteína C reativa, 0,4.
0,4, abaixo de 10, tá bem longe, então tá tranquilo. Ferritina, cadê? 63,0. Valor de referência para as mulheres é diferente, tá? Por questão até mesmo do ciclo menstrual e da taxa de fixação do ferro. 63, está tranquilo. Dá para subir um pouco mais. Eu tô suplementando ferro. É, tem que cuidar. Se você vê que a suplementação não funcionar, faça um teste para H. pylori, tá? A H. pylori é uma bactéria comensal que usa muito ferro e ela tira a absorção do ferro no intestino. Você acaba suplementando um monte e não cai na corrente sanguínea para ter efetividade, porque o vírus está comendo. E H. pylori praticamente quase a população do mundo toda tem. É uma bactéria, é uma microbiota que ela é boa, mas na medida certa. Então todo mundo praticamente tem a H. pylori. Só que quando ela sobressai no volume, ela dá problema. B12, 216 picogramas por ml. Tá, dá para subir mais. Para subir um Tô pouquinho mais. suplementando também. É. Homocisteína, 11,21. Está um pouquinho elevado, mas nada especial, tá? Pensando em mulheres, tem que ter atenção. Ácido fólico, 11,5. Não está ruim, mas dá para melhorar ainda. Porque antes o teu anterior já tinha de 19,8. Você teve uma queda brusca do ácido fólico. Mas eu tô suplementando agora também, É, agora. manter Uhum. os complexos B12 bem alinhados. No próprio complexo B já tem um pouco ali, já ajuda ela. Sim. Insulina. Anterior estava com 3, que eu não consigo. Anterior 5. É, Tá. exato. Tava ruinzinha, vindo do Baixa, histórico, né? tava vindo do histórico de refeições mais sujas, mais bagunçadas, gerou uma Sim. leve resistência periférica à Quase insulina. resistência, exatamente. Aí isso teve que subir um pouco, o pâncreas sobrecarregou o pâncreas para jogar mais insulina, para tentar tirar tanta glicose que estava na circulação. Vê, é uma cascata. Uma coisa vai tentando compensar a outra. É. E mesmo Para estando dentro do padrão saudável, né? A gente consegue detectar ali que estava fora de dieta, né? Sim, sim, exato. A leitura dos exames dão um parecer muito fácil. Quando eu quero pegar alguém que está furando a dieta, eu mando alguns exames. Eu já sei, poderia aqui pedir hemoglobina glicada aqui, ó, que eu ia pegar de 3 meses do quanto foi a bagunça, né? Diferente de pegar a glicose, a insulina, que é agudo, às vezes o cara consegue mascarar, se limpar um pouquinho a dieta ali uns diazinhos, fazendo jejum. A hemoglobina glicada é de 3 meses. De Eu quanto acho que eu está? tenho aí. É, Eu não tenho certeza, mas acho que eu tenho, não? tem que ver. Vitamina 12, vitamina Vai ter D. riba. É. Hum. TSH, T4 livre, 81. Quanto que é a referência? Para mulheres da faixa etária acima dos 20 anos é 74, 4. 0,74. Ah, não tá Não, alto. não tá. E o TSH também não está alterado. Que é ali que a gente vai ver se está com alguma alteração. O TSH pode aumentar para tentar induzir aumento de produção de T4 para compensar nível de T3. Então, eles são correlacionados. Se você vê um alterado, provavelmente o outro vai estar ou mais ou a menos. Hemoglobina glicada aqui, ó, Ah, 4,8. Sendo a média 91 miligramas. A norma glicêmica tem que estar inferior a 5,7. Ela não estava quase. ruim, mas estava lá em cima. Ácido fólico, vamos lá. E aqui apareceu. Eu Não acho que estava. ela tirando carne vermelha, o colesterol dela baixava, porque parece ser ali já uma característica dela, assim, hereditário, entendeu? Quando eu Pode fui ser. vegetariana, meu colesterol era alto. Exato, até porque gordura saturada tem em vegetal. Óleo de Pois é. coco, girassol, né? As pessoas acham que ela é Olha que pouco. vegetariana.
Óleo de Nossa, não coco é tem rico em noção. gordura saturada, então E, é um dos que mais tem. A galera e a fala, óleo comida de dos coco. veganos, mano, é muito com base na óleo de coco e outras gorduras. Todos aqueles hambúrguer, tudo aquilo para saborizar, eles botam Sim, bastante. O cara que é vegano tem o vegano e tem o vegano. Calma é, aí. é, Não é porque é vegano que vai comer plant-based limpo. Eles sim, comem muito É industrializado, muito geralmente. difícil. É é, muito difícil. Eu fui muito, vegana. Eu comecei sendo vegana e depois passei por ser vegetariana, mas é tem, bem tem, difícil. tem Ó, muita e coisa mesmo ali. com o colesterol elevado, então. Sim, aham. E até que ponto, Rick, tu acha que o cara tem que se preocupar com o colesterol? Até Até que o ponto? ponto que ele tem que se manter sempre na valor de referência. Ah, Porque mas senão aí, tu vê muita gente que tem a vida inteira o colesterol elevado e o cara é mesmo é saudável, pratica genético, atividade, né? e aí não tem nenhum sintoma, nenhum sinal, não causa nenhum dano. A questão é, tem que ver se aquilo é genético. Tem pessoas que realmente não é genético, está sempre alterado. Desde que ele nasceu, pai, mãe, pá, é uma mutação genética. O corpo dele, Ah, mas ele não vai causa morrer. nenhum mal pro cara, entendeu? Aí que eu te Mas aí vem Não, digo. a epigenética, né? vai vir a questão genética. Ah, eu tô com colesterol alterado. Colesterol alterado já é indicação de que você pode estar sempre inflamado. Aí você vacila em outros hábitos alimentares ou deletérios, você começa a gerar uma bola de neve que vai dar problema. Pode ser que você não morra diretamente de um AVC, porque teve uma placa de ateroma, mas você gera uma resistência periférica à insulina e isso leva a uma diabetes e te prejudica a vida toda. Ô, Então, Henrique, mas por isso que eu te perguntei na outra aula do teste genético, porque, assim, a minha irmã, meu irmão, e a gente sempre teve o colesterol alto, e meu pai, ele morreu de infarto do miocárdio, fulminante. E, então, a gente sempre foi uma preocupação nossa. Aí a minha irmã, ela fez o teste genético alguns anos atrás e apareceu que pro perfil genético dela, a melhor dieta seria não sei quantos por cento, acho que 60% de carboidrato, eu não lembro ao certo, de carbo. E a gente tinha muita costume de comer muita gordura antes, sabe? E daí, desde que ela mudou assim a dieta, e começou a comer muito mais aveia e tal, leite de aveia, né? O colesterol dela, ela tá super bom agora. mas isso é um padrão de referência geral. Não precisava ser tua irmã fazer um teste O teste para genético. que isso fosse. O consumo de carne tem que estar entre no máximo 25% da dieta, até 30% se você é um esquimó e consome fontes de gordura poliinsaturada, né? Come peixes de águas frias. Aí eles podem se dar o luxo. Esses caras, eles têm uma média de consumo de até 40%, 45% da dieta à base de gordura. E são uma das populações que você não encontra óbito por infarto e AVC. Por quê? Gordura poliinsaturada até não aguentar mais. É diferente de você comer gordura da picanha, né? Comer alimentos ultraprocessados que nem com aquela gordura trans. Então, a gordura que você usa vai editar o quanto você pode usar. Gordura trans tem que estar abaixo de 10% do consumo total das gorduras que você está utilizando. E Então, também o aumento da fibra, né? Ela começou a comer sim, aveia e tal, aumentou a fibra, melhorou o ácidos graxos de cadeia curta, butirato, carboidrato propionato, glicêmico baixo, entendeu? né? Uma Aí mistura ali. melhorou, ou seja, ela mudou o padrão da própria microbiota, melhorou o carregamento de LDL e HDL, ou seja, provavelmente tirou mais LDL da circulação, tirou do fígado, começou a excretar, aumentou a produção no fígado de HDL, mudou o padrão dela. E a É, resposta foi o que aconteceria com qualquer pessoa que fizesse esse padrão alimentar mais saudável, né? entendi. Legal. Maneiro, assim, avaliar, assim, ver um exame, assim. Porque Sim, também o dela já tinha comparativos, né? Tinha os antigos, isso é bacana. Mas é isso, então. é isso, E estão aí, liberados. Para alguma mim, dúvida? Muito Denise? obrigada, gente, pelas aulas, foram maravilhosas. Eu participei de todas. boa, pô, você fez o que era de todo mundo fazer, não é? Pessoal, Ai, eles ficam mandando mensagem, ô mano, vou chegar atrasado, vou vir depois. Grava. Eles querem gravado, né? Não tem jeito. Mas aí tem galera. que respeitar também, porque todo mundo tem trabalho, tem um monte de coisa, tem Sim, estudo, né? Então, sim, dá sim. para entender. Mas vai do empenho de cada um, né? Para correr atrás. Exato, a questão é prioridade, né? Pô, se você faz um Né? curso, você quer fazer o quê? O mundo não. Eu digo, a síndrome do sol.
pessoas acham que o mundo gira ao redor delas. A gente tem que entender que não é assim que funciona, né? E às vezes tem que abdicar de algumas coisas. Quando consegue, ok. Quando não consegue, paciência, é assim que segue, né? Hum. Bom, pessoal, agradeço. Foi um prazer ajudar vocês. Vocês podem mandar perguntas no grupo. Aproveitem ainda o tempo que vocês têm de assessoria com a gente para poder sempre tirar dúvidas, tá? Aquele grupo é muito parado. Eu, se estivesse naquele grupo lá, eu estava perguntando a todo momento. Essa galera é muito tímida. Eu Eu, tinha aproveitado, né? Montar meu treino e montar minha dieta. porra, eu já dizia, mano, olha só, olha isso aqui, vê se isso aqui tá bom. Olha, não, olha isso aqui. Nossa, eu estava enchendo o saco. A galera é muito boazinha, né? Então, aproveitem esse tempo para tirar realmente dúvidas, tá? Isso Eu aí. agradeço a sua presença em todas as aulas, pelo menos comigo, a Denise sempre esteve, tá? Ela ponta firme, ela sempre manda mensagem, pergunta as coisas. É, Isso é maneiro. E a gente tá aí para ajudar, né, cara? Esse que é o sim, nosso trampo e esse que é o nosso prazer nessa profissão. sim. Ah, Muito Então é pessoal, isso. obrigada, então. eu que Boa noite agradeço. para vocês. Boa noite. Partiu jantar. Nós. Bora.